Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que estão nos acompanhando e estudando conosco a Palavra de Deus aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Igreja Presbiteriana de Vitória, PE. Nós queremos pedir que você possa fazer a sua inscrição aqui no canal, que você também possa dar o seu like ou o seu dislike, mas que você possa também clicar aí no sininho para você receber as notificações quando enviarmos novas mensagens como agora. Queremos pedir que você possa abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e nós leremos o verso, capítulo 1, e nós leremos o verso 20 e 21 da primeira carta, da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nos diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Que o Senhor esteja operando em nossas mentes a iluminação que necessitamos, promovida pelo Teu Espírito, para que possamos não apenas compreender Tua palavra, mas entendendo as Escrituras, possamos viver de acordo com a palavra do Senhor. É o que nós rogamos humildemente, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, da editora Cultura Cristã. Nós já vimos esses estudos no ano de 2019, na Igreja Presbiteriana em Vitória, mas nós não estávamos transmitindo os estudos, gravando os estudos, mas ano passado, a partir de março, por causa da questão da pandemia, nós começamos então a exibir os estudos gravando aqui pelo YouTube. E nós pedimos aos irmãos que possam assistir esses estudos e desta maneira a gente poder estudar de fato a palavra de Deus, compreender as Sagradas Escrituras, especialmente essas doutrinas centrais, essenciais da fé cristã. Nós já estudamos o caderno 2 e o caderno 3. Agora, e nós já estudamos também o caderno 1, mas não gravamos. Então estamos aqui já gravando os estudos do caderno 1, porque aí os irmãos poderão, mesmo que não a gravação, a transmissão não tenha sido feita da ordem sequencial, mas nós podemos aprender a palavra do Senhor, porque cada lição é independente, cada estudo é independente, e nós podemos mesmo aprender a palavra do Senhor. Nós estamos hoje na lição número 4 do primeiro caderno, que ele diz a revelação especial de Deus. E só para relembrar, nós já vimos a revelação divina, Deus se revela através da criação, já vimos a revelação geral imediata, e veremos hoje a revelação especial e a Bíblia. Meus queridos, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás no deserto, Jesus repreendeu a Satanás com as palavras: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, conforme Mateus 4, versículo 4. Historicamente, a igreja ela tem feito ecoar este ensino de Jesus, afirmando que a Bíblia é a voz de Deus,
a vox Dei, a voz de Deus, ou o verbum Dei, ou a palavra de Deus, o verbo de Deus, a voz de Deus. Chamar a Bíblia de a palavra de Deus não significa sugerir que ela tenha sido escrita pela própria mão de Deus. Não é isto que sugerimos quando afirmamos que as Escrituras são a palavra de Deus. Mas, ou que ela, porventura, tenha caído do céu no paraquedas. Pelo contrário, a própria Escritura claramente chama a atenção para os seus muitos autores humanos. O próprio estudo cuidadoso das Escrituras nos faz perceber que cada autor humano tem seu próprio estilo literário peculiar, seu próprio vocabulário, ênfase especial, perspectivas e outros aspectos que estão presentes em cada livro das Escrituras. O livro, por exemplo, de Isaías, do profeta Isaías, é um livro com um hebraico mais acurado, um hebraico mais elevado, e indicando que o profeta Isaías ele era um estadista, um homem que tinha uma vasta, uma boa formação cultural, de leitura, de escrita. No Novo Testamento, o que se equipara ao livro de Isaías, em termos de um grego elevado, é o livro de Hebreus. O livro da carta aos Hebreus possui um grego elevado, um grego mais rebuscado, parecendo, portanto, a erudição do autor do profeta Isaías no Antigo Testamento. O fato é que a gente percebe que cada autor tem o seu próprio estilo, tem o seu próprio estilo literário, e tem também o seu próprio vocabulário, e desta maneira imprime no seu livro, imprime a sua particularidade, a sua personalidade ali. Já que a produção da Bíblia envolveu esforço humano, como pode ser ela considerada a palavra de Deus? Meus irmãos, a Bíblia é chamada de palavra de Deus por causa da sua reivindicação. A Bíblia reivindica, ela chama para si mesma esse fato, esta verdade, que ela é a palavra de Deus. E esta reivindicação que as Escrituras fazem sobre si mesmas, dizendo que são a palavra de Deus, essa reivindicação é crida pela igreja. A igreja acredita que as Escrituras são a palavra de Deus, de que os autores humanos foram inspirados por Deus, e as suas próprias opiniões, que na verdade estes autores humanos não escreveram as suas próprias opiniões, mas eles foram inspirados por Deus enquanto escreviam as Escrituras. O apóstolo Paulo escreve: toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra inspiração, por exemplo, é uma tradução da palavra grega que significa sopro de Deus. Então, essa palavra inspiração significa sopro de Deus. Quer dizer que Deus soprou a Bíblia. Deus falou a Bíblia, Deus soprou. Assim como temos de expelir ar de nossa boca quando nós falamos, assim, em última análise, a Bíblia é Deus falando conosco. Embora a Bíblia ela tenha chegado a nós por intermédio de vários autores humanos, a fonte suprema da Escritura ou das Escrituras é Deus. Por isso nós dizemos que Deus é o autor primário das Escrituras, porque Ele é a fonte das Escrituras. Foi Ele que inclinou o coração de cada autor humano para que registrasse o que eles registraram, os seus livros, para que eles escrevessem. Foi Deus, o Espírito Santo, que inclinou o coração dos autores humanos, não apenas inclinou, mas supervisionou, guiou, conduziu, superintendeu, supervisionou, fiscalizou, e, portanto, inspirou a confecção, o registro das Sagradas Escrituras.
Embora nós possamos falar que as Escrituras tenham vários autores humanos, cerca de entre 36 a 40 autores humanos, nós podemos dizer que os autores humanos, eles foram inspirados por Deus, por isso que eles diziam, assim diz o Senhor. Por isso Jesus também podia dizer, a tua palavra é a verdade. Jesus, em sua oração, se dirigindo ao Pai, chama as Escrituras do Antigo Testamento como sendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Também ele diz, e a Escritura não pode falhar, em João 10, versículo 35. E quando Jesus diz que a Escritura não pode falhar, é porque a Escritura não era uma escritura do homem, originada no homem, mas a Escritura é a palavra de Deus. A palavra inspiração também chama a nossa atenção para o processo pelo qual o Espírito Santo superintendeu a produção da Bíblia. O Espírito Santo guiou os autores humanos para que as palavras que deles não fossem nada menos que a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo superintendeu, supervisionou, guiou os autores humanos para que quando eles registrassem, escrevessem a Escritura, cada palavra ali fosse palavra de Deus e não escritura humana. Nós falamos, nós afirmamos que o Espírito Santo, ele inspirou cada palavra das Sagradas Escrituras. Não apenas as ideias, não apenas os pensamentos, mas cada palavra foi escolhida por Deus e soprada no coração do homem. E quando Moisés escolheu uma determinada palavra, aquela palavra escolhida por Moisés já tinha sido escolhida por Deus e soprada em Moisés, para que Moisés registrasse, escrevesse realmente a palavra de Deus. Meus queridos, não sabemos como Deus superintendeu a redação original da Bíblia. Nós não sabemos como Deus fez isto de forma prática. Inspiração, entretanto, não significa que Deus ditou sua mensagem para aqueles que redigiram a Bíblia. Deus não estava ditando, agora anote isso, ponto e vírgula. Acrescente isso, ponto. Agora vai para o próximo parágrafo, deu a barra e o espaçamento. Deus não ditou as Escrituras. Ele soprou no coração dos autores humanos que ele havia escolhido para escrever a sua palavra, e eles foram escrevendo conscientes de quem eles eram e que estava escrevendo para deixar aquela carta, aquele livro para as gerações futuras, a fim de que eles pudessem ser instruídos, os seus leitores fossem instruídos em todo o conselho de Deus. Não sabemos como Deus fez isto na prática, mas sabemos que aqueles autores, irmãos nossos humanos, eles redigiram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comunicou as exatas palavras de Deus por intermédio dos autores, dos escritores humanos. É o que a gente lê aqui mesmo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nós acabamos de ler, quando ele diz de forma muito clara: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não vem do homem, não vem de uma elucidação, de uma interpretação particular. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, soprados pelo Espírito Santo, supervisionados, inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, os cristãos, eles afirmam a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, porque em última análise, Deus é o seu autor. Então,
se Deus é o autor primário das Escrituras, se Deus inspirou as Sagradas Escrituras, elas são infalíveis e inerrantes. Ou seja, não há falha nas Escrituras e não há erro nas Sagradas Escrituras. E porque Deus é incapaz de inspirar algo errado, sua palavra, Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, é totalmente verdadeira e digna de nossa confiança. Qualquer literatura humana elaborada pelos meios normais está sujeita a erros. A Bíblia, entretanto, não é um projeto humano normal. Se a Bíblia foi inspirada por Deus e sua redação foi supervisionada por Ele, então não pode ter erros. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus, são nossa única regra de fé e prática, são infalíveis, são inerrantes e são autoritativas, têm autoridade sobre nós, são claras, elas podem ser compreendidas por todo leitor e elas são suficientes, como veremos ainda. Meus queridos, isso não significa que as traduções da Bíblia que temos hoje não estejam isentas de erro, mas que os manuscritos originais eram absolutamente corretos. E aí você precisa entender. Isso não significa que as traduções da Bíblia que temos hoje não estejam isentas de erro. Então, a gente afirmar que os originais escritos pelos autores secundários, pelos autores humanos, Moisés, Isaías, Jeremias, Josué, Neemias, Davi e por aí vai, não quer dizer que os originais que estes irmãos nossos escreveram, eles eram de fato isentos de erro, eles eram corretos, absolutamente corretos, não havendo erro algum. Agora, as cópias e as traduções podem haver algumas letrinhas faltando. Na tradução, ou seja, quando você traduz do original, do hebraico, o Antigo Testamento, e do grego, do Novo Testamento, você traduz para qualquer outra língua, sempre fica, no meio da tradução, sempre fica alguma coisa. Então, quando a gente traduz alguns textos de uma língua para outra, algumas expressões idiomáticas daquele idioma não conseguem ser transportado, não conseguem ser traduzido para o outro idioma. A palavra saudade existe na língua portuguesa, mas a palavra saudade não existe na língua inglesa. Então, para se falar em inglês que se tem saudade, usa-se algumas expressões, ou seja, várias palavras para dizer o que nós falamos com a palavra só. Da mesma forma, existem alguns idiomas que a pessoa fala uma palavra só e nós traduzimos para a língua portuguesa com algumas expressões ou com algumas palavras para trazer o sentido que uma palavra só no outro idioma ele possui sozinho. O fato é que, mesmo assim, as Sagradas Escrituras que temos são traduções feitas a partir dos originais, hebraico e grego, e estas traduções elas são dignas de confiança, elas são feitas, traduzidas de maneira fiel ao texto sagrado, ao texto original, e nós, sempre que tivermos alguma dúvida no nosso idioma quanto ao sentido do texto bíblico, nós recorremos aos originais para tirar toda e qualquer dúvida. É isto que diz a nossa confissão de fé do Westminster, quando diz que em toda e qualquer dúvida e debate doutrinário, quando houver dúvida e não chegarmos a uma compreensão clara do texto, da verdade bíblica que estamos estudando, devemos recorrer aos originais para tirar toda e qualquer dúvida doutrinária que tivermos. Precisamos também compreender que os escritores das Escrituras, os autores das Escrituras, os autores humanos, eles fizeram isto de forma consciente
eles não estavam em um estado de transe, eles não estavam dormindo, eles estavam conscientes quando escreveram, eles mesmos escolheram cada palavra, mas foi Deus que soprou neles cada palavra que eles registraram. Foi Deus, Espírito Santo, que guiou a cada um deles na compreensão adequada, na compreensão correta do que deveriam registrar, escrever em cada livro das Sagradas Escrituras. Mas, como eu disse, as Escrituras também são suficientes para nos orientar. Sim, quando nós falamos da suficiência das Escrituras, nós estamos dizendo que não precisamos das tradições da igreja ou dos costumes dos homens, nós não precisamos de novas supostas revelações do Espírito, nós não precisamos das decisões ou das autoridades dos concílios, nós precisamos unicamente das Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, para nos conduzir e nos guiar a todo o conhecimento que Deus quer que nós saibamos a respeito dele, porque as Escrituras são suficientes para nos dar todo o conhecimento que Deus quer que nós saibamos e creiamos a respeito de Deus. Então, as Escrituras são suficientes para nos fazer saber quem Deus é. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos sobre ele, ele mandou registrar em sua palavra. Tudo que Deus quis, tudo que Deus planejou que nós soubéssemos dele, a respeito dele, ele fez registrar em sua palavra, para que nós o conhecêssemos e para que nós crescemos nele verdadeiramente, apoiados na revelação das Sagradas Escrituras. Mas as Escrituras também são suficientes para nos apontar, não apenas apontar, ela mostra claramente o caminho da salvação, que é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revelação geral de Deus pela criação, pelo universo, pelo cosmos, revela que Deus existe, mas não revela o Salvador, Jesus de Nazaré. Mas as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, a revelação especial de Deus para nós, a Bíblia, ela nos revela claramente o Salvador, nos revela claramente o método que Deus determinou para que eu e você sejamos salvos do pecado, da ira de Deus, do juízo final, do inferno, da morte eterna, e que nós possamos ser transformados em filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo que eu preciso saber e conhecer e crer para ser salvo, as Sagradas Escrituras nos revelam. E é neste sentido, é nesse aspecto que elas são suficientes. As Escrituras são suficientes para me fazer conhecer tudo o que eu preciso saber sobre Deus, para conhecer a Deus e crer nele. As Sagradas Escrituras são suficientes para me dar todo o conhecimento necessário para a minha salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. E as Escrituras também são suficientes para nos ensinar a maneira de vivermos aqui nesta terra de forma agradável a Deus. Ou seja, como eu posso viver de maneira agradável a Deus? De que maneira, qual o modo de vida que agrada a Deus? As Escrituras nos dizem qual é o modo de vida, qual é o comportamento, qual é a conduta que devemos adotar em nossa vida, a conduta, as atitudes, o comportamento interior do coração e do corpo e exterior da vida como um todo, da vida cotidiana, como devemos agir, reagir e nos conduzir diante de tudo quanto nos ocorre, de tudo quanto nos acontece à nossa volta. Como devemos viver depois que cremos em Cristo Jesus? Como devemos viver de forma a agradar a Deus? A Bíblia nos ensina como vivermos de modo agradável a Deus. Nesse aspecto, as Sagradas Escrituras são suficientes. Mas a Bíblia, ela não é suficiente para nos ensinar matemática, porque não é o propósito das Escrituras nos ensinar matemática. A Bíblia não é suficiente para nos ensinar língua inglesa, no sentido de nos apresentar gramática, as regrinhas gramaticais
Você pode ver as regras gramaticais nos textos das Escrituras, seja de qualquer língua para a qual a Bíblia tenha sido traduzida. Mas ela não é uma gramática de nenhum idioma. As Escrituras não têm como propósito nos ensinar biologia. As Escrituras não têm como propósito nos ensinar medicina, engenharia civil, engenharia eletrônica, mecatrônica. As Escrituras não têm como propósito nos ensinar estes conteúdos que a gente aprende na escola ou nas universidades. As Escrituras, elas têm como finalidade, como propósito, e para este propósito ela é suficiente, nos fazer saber tudo o que precisamos saber e conhecer a respeito de Deus e crer nele, tudo o que nós precisamos saber para a salvação em Cristo Jesus e sermos salvos por meio de Cristo, e tudo o que nós precisamos saber para vivermos de modo agradável a Deus. Nesses aspectos, as Sagradas Escrituras são suficientes e nós devemos crer nas Escrituras, confiar nelas, porque são a palavra de Deus, e nós devemos viver de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras. Para quê? Para que Deus seja bendito, para que Deus seja louvado, para que nós sejamos abençoados, para que nós possamos usufruir as bênçãos de Deus em Jesus Cristo em nossa vida presente e desde esta vida presente já possamos usufruir da vida eterna, do perdão dos pecados, da comunhão com Deus e desta maneira estarmos nos aprontando, nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor quando Jesus Cristo vier, no dia do juízo final, no dia da segunda vinda de Cristo, ou mesmo quando nós morrermos, estarmos prontos, preparados para nos encontrarmos com o Senhor, seja por meio da nossa morte, seja por meio da segunda vinda de Jesus. O fato é que se nós examinarmos as Escrituras e colocarmos em prática os seus ensinos, os seus mandamentos, nós viveremos de modo agradável a Deus e estaremos nos aprontando para a segunda vinda de Jesus, que está próxima. Quando vai ser? Só Deus sabe, porque Ele não revelou na sua palavra, não registrou nas Sagradas Escrituras, nem dia nem hora. O fato é que os sinais que antecedem a volta de Cristo já aconteceram todos. Só restam 2 sinais para acontecer de forma a cumprir-se todos os sinais que antecedem a volta de Cristo. Estes 2 sinais são o Evangelho ser pregado a todos os povos, a pregação do Evangelho a todas as nações, isso ainda falta acontecer, e também o aparecimento do homem da iniquidade, do homem do pecado, o anticristo, personificado em uma pessoa humana mesmo, operando no poder de Satanás para enganar, se fosse possível, até os escolhidos de Deus. Então, nós precisamos estudar as Escrituras, precisamos nos dedicar no exame das Escrituras para que Deus seja glorificado e para que nós possamos não apenas ter conhecimento, mas viver de acordo com este conhecimento da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, dá-nos não apenas a compreensão deste estudo, mas dá-nos a compreensão de que a Tua palavra é a verdade e ajuda-nos a vivermos de acordo com os Teus ensinos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Abençoa o nosso país, faz com que os nossos governantes não apenas comprem as vacinas, mas que possa, Senhor Deus, as vacinas serem produzidas pelos laboratórios e nós possamos sair desta pandemia o quanto antes, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito, seja, irmão, sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus.